Como foi o meu processo de tirar a cidadania italiana? Eu já vou avisando que meu processo é um pouco diferente do que normalmente a gente escuta na internet, porque o meu pai já era um cidadão italiano reconhecido desde 2017. Tudo começou quando minha irmã, segunda irmã, a Rafa, veio pra Itália, ficou aqui 7 meses, e ela fez a parte mais difícil, de trazer toda a documentação do meu bisavô, tudo traduzido juramentada, todas as certidões de casamento, nascimento, morte, para reconhecer a cidadania. Eu tinha um tio-avô que já tinha tirado cidadania e por causa dele ela conseguiu os documentos mais facilmente. No último mês, meus pais, meus irmãos e eu, a gente veio para entrar no mesmo processo que ela e tentar reconhecer a cidadania todo mundo junto. A minha irmã, que estava aqui há 7 meses, conseguiu a cidadania. Meu pai conseguiu a cidadania, obviamente, já que ela conseguiu. Meu pai, teoricamente, tinha que ser italiano para ela conseguir tirar a dela também. E o meu irmão mais novo, que tinha menos de 18 anos, para ele foi super fácil, não teve nenhuma burocracia, ele só foi lá tirar o passaporte e a carteira de identidade, porque meu pai já era italiano. Eu e minha irmã mais velha já foi um pouquinho diferente, a gente teve que esperar uma nova visita do Vigili para reconhecer a cidadania. Só que o Vigili passou umas 2 ou 3 vezes, e na última vez a gente não tava mais aqui, a gente já tinha voltado pro Brasil. E ele não precisava ter passado, foi muito frustrante, mas o nosso processo ficou paralisado por todos esses anos. Agora, em 2023, eu resolvi vir pra Itália com meu marido, reconhecer minha cidadania por fim. Eu já tinha terminado a minha faculdade, meu marido estudava online, ele tinha o próprio negócio dele online, então a gente não dependia que eu trabalhasse para sustentar a família e a gente também não dependia de um trabalho aqui na Itália. Então a gente pensou que era uma ótima oportunidade para vir e a gente estava sem filhos, então parecia perfeito. A gente veio, ficou na casa de uma amiga que a Rafa, minha irmã, fez quando veio aqui pra Itália, chamada Lucy Espósito, maravilhosa, nos ajudou muito nesse processo. A gente ficou na casa dela os 3 primeiros meses. Dia 13 de junho começou a nossa jornada, a gente entrou na Europa dia 13 de junho por Madrid. A gente ficou em Madrid um dia e em 14 de junho a gente veio pra Itália. A gente chegou aqui, foi bem recebido pela Lucy, a gente arrumou nossas coisas. Na quinta-feira, no dia 15 de junho, a gente foi pra Comune já começar meu processo. O que a gente vai fazer hoje, amor? A gente vai na Comune começar o processo da minha residência. E essa aqui, gente, é a Lucy. Tchau, minha querida. Anjo aqui na Itália. Bom, a gente tá aqui na frente da Comune, onde está sendo feito o processo da Mônica. E aí a gente descobriu que, na verdade, eu já meio que sabia. A Lucy não sabia, então a gente foi na Comune tentar entender como era. E na época eu não falava nada de italiano. Hoje eu falo um pouquinho, mas não é grande coisa também. Então, ter a Lucy do nosso lado foi muito bom porque ela foi traduzindo as coisas pra gente. Ela falava espanhol, ela é da República Dominicana e eu falo espanhol, então foi uma grande ajuda. Por a gente não ter o carimbo da Itália, por a gente ter entrado na Espanha, ter o carimbo da Espanha e não da Itália, a gente precisou fazer um documento chamado Cessione di Fabbricato. A gente achou que só com a Cessione di Fabbricato era suficiente, então a gente foi na questura em Castellammare di Stabia, que é a cidade onde eu fiz a residência, a minha primeira residência, e conseguiu esse documento. Eu vou mostrar aqui pra vocês como é uma Cessione di Fabbricato, super simples. Você vai na questura da cidade, mostra o seu passaporte, ela pede uma cópia do passaporte, uma cópia da página onde está o carimbo do país onde você entrou na Europa e o documento, a carteira de identidade do italiano que vai te receber aqui, que no nosso caso foi a Lucy. E com isso a gente conseguiu na hora, era um papelzinho fuleirinho assim, uma xerox super simples, com carimbo e uma assinatura. Mas é isso aqui, ó. Meu, o negócio aqui é tão simples, as coisas, e tão complexas ao mesmo tempo. Nesse dia a Comune já tinha fechado. Esse é outro detalhe muito importante, pra vocês virem já com a mentalidade, com muita paciência pelo processo italiano e como as coisas funcionam aqui, porque é muito frustrante muitas vezes. A Comune aqui em Castellammare, no caso, ela não abre ao público de segunda nem de sexta-feira. Então só te resta terça, quarta e quinta. Desses terça, quarta e quinta, terça e quinta eles só abrem de manhã. E de quarta eles só abrem de manhã e de tarde. E de manhã, eu digo, das 9 ao meio-dia eles atendem. E aí então os horários são bem reduzidos. E de tarde eu acho que abre às 3 da tarde até às 6, eu acho, alguma coisa assim.
Então os horários são bem reduzidos. A gente conseguiu essa sessione de fabbricato, só que a comune já estava fechada. Então no dia 16 de junho, na sexta-feira, a gente voltou na comune, só que a gente não sabia que a comune não recebia o público de sexta-feira. A mulher nos recebeu com muita fúria e nos tratou muito mal. Eu acho que é meio natural dos italianos, eu não sei em geral, mas aqui no sul, perto de Nápoles, as pessoas são bem grossas muitas vezes, principalmente em locais de serviço público, como a comune, que é a prefeitura. Ela gritou com a Lucy, falando que sexta-feira ninguém é atendido aqui, vocês têm que marcar hora, vocês acham que são quem pra chegar aqui sem agendamento? Hortência, eles são muito bravos aqui, Ave Maria. Espero que residência saia. Ao mesmo tempo que a mulher gritou e foi super rude, ela aceitou gentilmente checar os nossos documentos e ela percebeu que estava faltando uma escritura da casa da Lucy, do apartamento da Lucy. Que porque ela ia receber a gente na casa dela, ela tinha que comprovar para o governo que ela tinha espaço suficiente na casa dela para receber a gente. Alguma coisa assim. E aí a mulher, furiosa, disse que ela ia procurar essa escritura, que a Lucy não tinha que se preocupar, que no dia seguinte não, né? Na segunda-feira, na terça-feira, ela teria esse documento que estava faltando. Terça-feira, dia 20 de junho, a gente voltou na comune com todos os documentos, com a sessione de fabbricato e com a escritura da casa da Lucy, que a mulher disse que ia buscar e buscou e tava lá, lindo, maravilhoso. O responsável na comune que ia fazer meu processo não era aquela mulher que nos tratou mal na sexta-feira. Era um moço de 25 anos chamado Gianluca, que também é um amor de pessoa, muito bom. Ele falava um pouquinho de inglês, isso ajudava um pouco na comunicação minha com ele. Ele verificou todos os documentos e adivinha? Tava faltando um documento. Era a declaração de presença. Só com a sessione de fabbricato não era suficiente. A gente tinha que pegar essa sessione de fabbricato e ir até a questura de Nápoles pegar essa declaração de presença. Nada simples, super burocrático. Ele mostrou pra gente na lei, ele imprimiu a lei e falou, olha, você tem que ir lá na questura, talvez lá na questura eles vão dizer que não fazem esse documento, e realmente isso aconteceu. Ele imprimiu a lei, mandou pra gente grifar, comprovando que a gente precisava dessa declaração de presença, que ele não conseguia fazer a minha cidadania sem a minha declaração de presença. Dia 21 de junho, quarta-feira, a gente chegou na questura de Nápoles de manhãzinha, era umas 8 horas da manhã. Tava uma bagunça total, muitas pessoas, muitos imigrantes inclusive, tentando ser atendidos e eles não conseguiam fazer uma fila única e ordenada, então isso me estressou muito. Mas tudo bem, a gente ficou ali na fila por uns 30 minutos até conseguir ser atendido. A mulher que tava ali na frente, ela dava umas senhas dependendo do que você precisava fazer na questura. Na nossa vez, ela disse que a gente não precisava de nenhuma senha, que era algo simples. E ela checou os documentos e disse, olha, às 9 horas você vai ser chamada pelo nome. Então fica esperando aqui, você não precisa pegar senha. Então a gente teve que esperar mais 1 hora pra conseguir ser atendido. Deu 9 horas em ponto, a Lucy, maravilhosa, chegou pro guardinha, ela falou, olha, deu 9 horas, a gente tem que ser atendido. Aí eles chamaram a gente lá dentro, no ar-condicionado, porque dava um calor dos infernos lá fora. A gente ficou sentadinho lá, no ar-condicionado dentro da questura, até chamarem meu nome, pegaram meus documentos, pegaram meu passaporte, e a gente ficou esperando mais, sei lá, 30 minutos. Até que me chamaram de novo, e a gente fez a minha declaração de presença e a do Irineu, que é o meu marido. Isso foi muito bom, porque agora que ele vai fazer o permisso dele, a carta de sojourno dele, a gente já tem essa declaração, isso facilita bastante. Então, se você vir com seu marido, por favor, faça a declaração de presença dele também, se você não entrar pela Itália, como a gente fez. Enfim, a gente conseguiu essa declaração de presença gratuitamente. Foi simples, só foi demorada porque tinha muita gente. Ah, tem um detalhe importante. A gente chegou lá, a mulher disse que não fazia essa declaração de presença, como o Jean Pablo tinha avisado pra gente. E aí a Lucy teve que explicar, mostrar a lei, falar que sim, faz aqui sim, é vocês que tem que fazer a declaração de presença. Aí a mulher foi lá dentro checar quem fazia, como é que fazia. Aí ela deu um formulário pra gente preencher. Eu vou colocar aqui o formulário pra vocês verem como é. Ela só pediu esse formulário preenchido, a cópia dos nossos passaportes, a cópia do carimbo, e acho que era isso. Ah, e a sessione de fabbricato que a gente fez, a cópia da sessione de fabbricato, só. Esse formuláriozinho é bem aqui, ó. Preenchemos, aí a gente não tinha pro Irineu, só pra mim. Aí eles deram
esse daqui. Aí depois chegou um homem, falou Castellano, aí eu falei que era eu, e aí ele veio com os papéis carimbadinhos. Declaração de presença em mãos, a gente saiu correndo pra Comune. Felizmente ela ainda estava aberta, o Jean Pablo, maravilhoso, nos recebeu lá, checou todos os documentos, pegou a cópia do meu passaporte, do carimbo, a declaração de presença, a carteira de identidade da Lúcia, a cópia, todas as minhas certidões, né, a certidão de casamento minha, traduzida e juramentada, a minha certidão de nascimento brasileira, traduzida e juramentada. Aí ele falou, eu preciso da certidão de nascimento do seu pai. E eu não tinha. Aí ele, lá na Comune mesmo, 50 centavos de euro, fez a certidão, imprimiu pra mim a certidão de nascimento italiana do meu pai e colocou no processo junto. Depois que o Jean Pablo pegou todos esses documentos, ele disse que meu processo de residência já estava começado, ele ia protocolar o meu pedido de residência e junto ele já ia começar os trâmites da minha cidadania. Ele disse que dali 2 dias eu ia receber um e-mail falando pra voltar na Comune com a marca da bolo e formulário para cidadania. Mas ele disse que já ia adiantando, sei lá o que, da minha cidadania nesses 2 dias. Então, no dia 26 de junho, segunda-feira, eu recebi um e-mail falando que a minha residência já tinha começado, que eu tinha que esperar 45 dias até o vigile passar na minha casa. Ótimo. E aí ele colocou lá no e-mail que eu devia ir para a Comune e entregar a marca da bolo, que é um selo que você compra numa tabaqueria aqui, um selo de 22 euros, se eu não me engano, e com o formulário preenchido da minha cidadania. É um formulário super interessante, eu vou colocar aqui pra vocês verem como é o formulário. Ele deu esse formulário aqui, que daqui 2 dias eu vou precisar comprar a marca da bolo, que é 16 euros, e levar esse formulário preenchido, ó. Eu vou mostrar pra vocês esse formulário aqui, ó. E aí, nesse formulário, tem várias informações. Ele pede suas informações básicas, seu endereço no Brasil, o consulado italiano responsável por você, né, lá no Brasil, no meu caso é o de São Paulo. Aí ele pede pra você colocar você é filho de quem, aonde ele nasceu e a data de nascimento. Neta de quem, bisneta de quem, trisneta, enfim, até chegar no seu antepassado. E as datas tudo certinho. Muito legal, né? E aí tem mais algumas outras coisas que eu não sei o que é, que eu vou ter que traduzir. É um formulário até grande, de 4 páginas. Ó, essa parte aqui eu não sei o que é, mas tá em branco. Eu vou mostrar pra vocês, tá vendo? Ó. Aí a outra página. Eu não sei se tudo isso eu tenho que preencher ou se tenho que deixar em branco. Eu não sei essa última parte aqui, ó. Mas isso eu vou ter que entregar daqui 2 dias. Certo, isso aqui era uma segunda-feira. Segunda-feira, a Comune não abre. Dia 27 de junho, na terça-feira, eu entrei no site da Agência delle Entrate pra marcar um agendamento para fazer o meu código fiscal, o meu e o do Irineu, meu marido. Certo, no dia 28, quarta-feira, que era a data que eles tinham agendado para mim voltar na Comune, eu levei então a marca da bolo com o formulário preenchido. Foi oficialmente quando ele protocolou o meu pedido de cidadania. E aí começou o meu processo realmente. Dia 30 de junho, eu fui até a agência delle Entrate, eu e meu marido, a gente fez o nosso código fiscal, que seria o CPF italiano, muito útil. Então não espere sua cidadania sair. Para você fazer o seu código fiscal, você pode fazer ele só com o visto, só com carimbo, só com passaporte brasileiro, com carimbo de entrada você consegue. Chegando na agência delle Entrate, no dia 30 de junho, a mulher disse que a gente não podia fazer, que a gente tinha que ter um visto ou um permesso para fazer o código fiscal. Eu tive que explicar para ela, no meu pobre italiano, que a gente era brasileiro, que a gente não precisava de um visto, que eu só tinha o carimbo de entrada. Ela foi super gentil comigo, verificou lá, sei lá, com outras pessoas, voltou e disse, ok, sim, vocês podem fazer. A gente fez, entrou numa sala lá com um computadorzinho. Ele pediu então a cópia do passaporte, a cópia do carimbo, só isso. Aí, com a data de nascimento nossa, ele fez o nosso código fiscal italiano. O código fiscal italiano eu vou mostrar aqui pra vocês como ele é. É um papel simples, normal, com um carimbozinho
normalzinho. Mas é um documento super importante. No 27 de julho, quinta-feira, isso já tinha passado 30 dias desde o e-mail dizendo que minha residência já tinha sido protocolada, que eu tinha que esperar 45 dias para o vigílio passar. 30 dias se passaram e o vigílio não tinha passado ainda. Então a gente foi na Comune perguntar como estava o meu status de residência. E para minha surpresa, eu já era residente. Então o vigílio nunca passou realmente na nossa casa. Ficamos felizes. Então, nesse mesmo dia, eu consegui minha declaração de residência, lindo, perfeitos, felizes e contentes. No dia 2 de agosto de 2023, eu recebi um e-mail da Comune falando que eu deveria ir na questura de Nápoles tirar o meu permesso de soggiorno, porque, teoricamente, o meu processo ia demorar mais que 90 dias, que é o tempo de visto brasileiro. Eu fiquei muito frustrada e eu me arrependo até hoje de ter feito esse permesso, porque não serviu de absolutamente nada. Eu fui no site Prenota Facile, alguma coisa assim, pra conseguir um agendamento na questura de Nápoles pra fazer o meu permesso. Só que, pra minha surpresa, os agendamentos são extremamente longe. Eu estava em pleno 2 de agosto de 2023 e o agendamento mais próximo era para março de 2024. Eu falei, gente, é impossível, eu não consigo fazer o permesso, porque vai estar super longe. Aí eu despreocupada, fui até a questura de Nápoles pessoalmente perguntar. Falei, moça, eu preciso fazer meu permesso, porque o meu processo de cidadania vai demorar mais que 90 dias. E ela disse, me deu um papelzinho, eu vou mostrar o papelzinho pra vocês. E falou, olha, esse e-mail você tem que enviar e pedir uma nova data. E é só assim que você consegue uma nova data. Ok. Fizemos isso. Só que tem um detalhe. Esse e-mail, ele só aceita o e-mail PEC. E-mail PEC é um e-mail especial aqui na Itália. Não é um Gmail, é um e-mail específico. Eu não sei explicar exatamente o que é o e-mail PEC, mas é um e-mail que você tem que pagar mensalmente um valor ou anualmente para você ter esse e-mail verificado pelo governo italiano, e aí a questura te responde. Se você enviar um e-mail Gmail, o seu e-mail nem chega na caixa de entrada do pessoal da questura. Então eu tive que buscar como eu conseguia fazer um e-mail PEC. Eu fiz meu e-mail PEC com Aruba, vou colocar aqui o print do site para vocês verem. Eu paguei acho que 6 euros por ano pra ter esse e-mail PEC. Consegui o e-mail PEC, mandei um e-mail pra questura. Mandei alguns e-mails, demorou mais de um mês para eles me responderem, dizendo que eu podia ir na questura em setembro. Fui na questura em setembro, paguei 70 euros, eu acho, pelo meu permesso. E eu fiquei muito chateada, porque eu nunca recebi o permesso. Nunca precisei realmente do meu permesso, porque minha cidadania saiu algumas semanas depois. O cara que fez o meu permesso lá na questura não estava entendendo porque eu estava ali. Mas por que a mulher te pediu pra vir? Ele ficava repetindo, que pecado, que pecado. Eu fiquei frustrada, óbvio. Eu quase falei, então não faz, eu vou embora, tchau. Mas ele já tava ali, já tava fazendo. Ele falou, mas não precisava, você não precisava ter feito. Passar 2, 3 meses, no seu caso, não ia fazer diferença nenhuma. Enfim, paguei 70 euros de besta, porque eu queria fazer tudo certinho. Saí de lá, o permesso, eu vou mostrar como foi o permesso que eu recebi. É esse permesso aqui. Eu nunca recebi o cartãozinho oficial, enfim, nunca. No dia 3 de outubro, eu recebi um e-mail da Comune falando que o meu processo tinha sido parado. Eu fiquei desesperada, né? Eu falei, mano, o que aconteceu? Eu enviei algum documento errado, eles identificaram algum problema, que droga, ferrou tudo. Mas não era nada disso. Eles só falaram que o meu processo tinha sido parado porque tinha avançado um passo a mais. O meu processo estava nos consulados brasileiros. Eu falo no plural consulados porque os meus pais são do consulado de São Paulo, eu morei em São Paulo um tempo, depois eu mudei para Londrina, no Paraná. Então era outro consulado responsável pela minha residência no Paraná, que era o de Curitiba. Então eles mandaram meu processo para o consulado de São Paulo e para o consulado de Curitiba, dizia no e-mail que era 30 dias a espera, que era o prazo que os consulados brasileiros pediam para voltar com a resposta. Eles fazem esse processo, pelo que eu entendi, para verificar se ninguém da minha linhagem, tanto eu como os meu pai, meu avô, meu bisavô, nunca pediram renúncia da cidadania italiana. Tudo certo, ninguém tinha pedido renúncia de cidadania. No dia 24 de outubro, ou seja, 21 dias depois que eu recebi o e-mail dizendo que o consulado brasileiro estava verificando os meus documentos,
eu recebi a resposta da Comune dizendo que minha cidadania por fim tinha sido reconhecida. Então foram no total 77 dias que durou o meu processo de cidadania. Eu acho que demorou tudo isso porque eu tomei a decisão de vir em junho, no final de junho, e agosto estava bem no meio do meu processo. Eu sabia, eu já tinha ouvido falar que agosto tudo para na Itália e que, se for possível, não vir em agosto, né? Mas eu resolvi ignorar esse conselho e vim, mesmo assim, mesmo sabendo disso. Só que eu não sabia que era tão grave, tão sério. Pensando que meu pai já era italiano, que eles não tinham que verificar tantos documentos e que não tinha nada de mudança de sobrenome, tava tudo certo, algo muito simples de se fazer na minha cabeça. Eu achei que eu ia conseguir antes de agosto, não foi isso que aconteceu. No dia 25 de outubro, eu fui na Comune para fazer a minha carteira de identidade. Super feliz e contente, consegui minha carteira de identidade uma semana depois, quase uma semana depois, no dia 6 de outubro, eu consegui minha carteira de identidade mesmo. Eles pediram só uma fotinho pequenininha, o meu passaporte. Acho que foi isso que eles pediram para eu fazer a minha carteira de identidade e eu paguei 22 euros. No dia 7 de outubro, logo depois que eu consegui a minha carteira de identidade, no dia seguinte eu fui fazer a minha tessera sanitária, que é o SUS aqui da Itália. Até hoje, dia 12 de janeiro, ou seja, 6 de outubro eu fiz, hoje dia 12 de janeiro, eu nunca recebi minha tessera realmente, o cartão oficial. Tem um papel, vou mostrar pra vocês como é o papel. Como eu digo, é muito rudimentar as coisas aqui na Itália. Só pra vocês saberem, no dia 27 de fevereiro de 2024 tá marcado pra eu fazer o meu passaporte. Não tinha uma data mais próxima que essa. Então vamos para as dicas. Passando por todo esse processo que eu fiz, longo e intenso, a primeira dica que eu falo é: venha com a cabeça tranquila, com muita paciência, desapego total, assim, do processo, porque as coisas aqui acontecem no tempo deles, do jeito deles, eles vão pedir muitos papéis, vão passar por muitas coisas que você, como brasileiro, vai pensar que, meu, isso é inútil, isso não precisa ser assim, a gente pode fazer de um outro jeito. Mas as coisas funcionam do jeito deles. Venha com muita paciência e com seu coração cheio de propósito, porque a vontade de desistir é grande em muitos momentos. Você fica muito frustrado com muitas coisas, mas se você tem um propósito em mente, isso te ajuda a passar por esses dias de angústia, esses dias de espera que parecem infinitos. Como eu falei ali atrás, a segunda dica: não venha em agosto ou não nos 3 primeiros meses, os 3 primeiros meses não sejam agosto, porque agosto realmente as coisas não funcionam aqui. Eles levam muito a sério as férias de verão deles. Eu acho que com essa mente de hoje, talvez eu teria esperado um pouco mais pra vir, eu não teria vindo em agosto. Eu vim em junho, né? Mas meu processo pegou agosto. Eu teria esperado um pouco mais pra vir, porque eu tive que passar por mais 30 dias de angústia, de espera, sem saber se ia dar certo. À toa eu podia ter esperado, né? Lá no Brasil, tranquila e feliz. Então, se for o seu caso, não venha em agosto. Espere que você vai ter dias menos angustiantes. Terceira dica: se eu soubesse que os agendamentos na Questura e os agendamentos no site Prenota Fácil, que é pra fazer o passaporte e tal, demorasse tanto assim, demora tipo muito, tipo 6, 8 meses pra você conseguir um agendamento. Se eu soubesse disso, eu teria feito agendamento muito tempo antes. No momento que eu pisei na Itália, eu acho que eu já teria feito esses agendamentos, talvez até lá no Brasil. A única coisa que eles pedem pra você fazer o cadastro no Prenota Fácil, pra fazer o agendamento, é o código fiscal italiano, número de telefone italiano e o endereço italiano. Não precisa necessariamente ser o seu endereço. E também não precisa necessariamente ser o seu telefone. Pode ser alguém que você conhece. Então, talvez, sabendo de tudo isso, eu teria feito agendamentos muito antes. Porque, ó, eu tive que esperar todos esses meses. Só em fevereiro eu vou ter meu passaporte. Eu já deveria ter feito agendamento muito antes, se eu soubesse. Então, se você tiver a oportunidade, tiver que fazer qualquer agendamento no Prenota Fácil, faz antes, faz meses antes, que vai te facilitar a vida. A quarta e última dica é: tenha sempre a xerox dos seus documentos. Mais de uma. Vai no xerox e faz tipo 10 cópias do seu passaporte, 10 cópias da sua certidão, da sua carteira de identidade. Faz cópia de todos os documentos que você puder e guarda as cópias. A das certidões de nascimento, casamento, traduzido, juramentada, faz cópia e deixa guardado.
Eles dão muitos papeizinhos pra você. Parece pra gente que são papeizinhos inúteis, papeizinhos sem importância, mas são documentos muito importantes. Então, sempre tira foto de todos os documentos, tira cópia, se você puder, guarda com você, que as coisas aqui funcionam na base do papelzinho. Então, leva a sério esses papeizinhos pra não perder nenhuma informação importante. E eles, na grande maioria das vezes, se não todas, eles vão aceitar uma cópia Xerox dos seus documentos. Bom, esse foi meu processo longo, 56 dias, mas deu tudo certo. Eu não tive ajuda de nenhuma agência, de nenhum profissional. A única ajuda que a gente teve foi da Lucy, nossa amiga, que foi com a gente em alguns momentos da Comune traduzir algumas coisas, mas não foram todos os dias. E a gente foi na raça e na coragem e deu tudo certo, felizmente. Se você precisar de alguma ajuda, se você tiver alguma dúvida e se eu puder ajudar, eu vou ficar feliz em poder ajudar vocês. É só me mandar uma mensagem e a gente vai se falando. Tchau!